Eu gostava de começar esta nossa intervenção, neste período antes da ordem do dia, por dar uma nota, tal como o livro fez há pouco, sobre alguém que quis apresentar um voto. Eu também queria dar um testemunho pessoal daquela pessoa que foi Aurélio Pereira, o senhor formação do Sporting Clube Portugal. Agradecer aos partidos que apresentaram votos e que foram, portanto, foi consensualizado aqui na Assembleia, e dar nota realmente da enorme dimensão humana deste homem. A primeira vez que eu ouvi falar da Academia do Johnson foi precisamente por ele. Foi alguém que sempre teve o maior cuidado com os jovens e portanto, as expectativas que eram geradas nas suas famílias, ele tinha o cuidado realmente que elas se concretizassem. E daí, no voto que foi apresentado e foi consensualizado, é prova disso mesmo. Eu posso vos dizer o seguinte: retenho dele um exemplo extraordinário, que é, independentemente de defender afincadamente as suas cores, o Sporting Clube Portugal, mas era uma pessoa de um enorme cavalheirismo e era alguém que conseguia lidar e fazer pontos com o outro. E isso é um exemplo que não só me passou a mim, mas que acho que deve ser um exemplo para aquela que é a sociedade portuguesa, e portanto não queria deixar de dar uma nota relativamente a Aurélio Pereira, de quem tenho muitas saudades. Queria agora referir-me ao voto do Partido Comunista relativamente à saudação dos trabalhadores da manifestação de 5 de Abril em Lisboa. Ora bem, eu queria dizer ao Partido Comunista o seguinte: a contratação coletiva, que vocês aludem aqui e que querem que continue, diminuiu um pouco, porque os sindicatos não foram, os vossos sindicatos naturalmente, não foram capazes de negociar novos contratos de contratação coletiva. E nessa medida deixou de se verificar a renovação automática dos mesmos quando eles existiam. Portanto, não culpem as empresas, culpem assim a CGTP pela sua incapacidade. Porque, de facto, até 2003, os contratos coletivos não caducavam, mantinham-se em vigor, só havendo lugar a negociações para aumentos salariais. A partir de 2003, começam progressivamente a ter uma data limite e, portanto, quando os sindicatos não negociam com as entidades patronais e não chegam a acordo, caducam e aí volta-se a falar, volta-se ao Código do Trabalho. E daí que nós vamos, naturalmente, votar contra este voto. Sra. Presidente, muito obrigado. Tivemos aqui uma intervenção muito interessante do Sr. Presidente, ele realmente vive na cidade dele, nós temos a nossa, não sei, é de facto interessante vê-lo aqui 5 vezes por ano e de facto acaba por ser divertido, Sr. Presidente, nós na semana passada tivemos aqui os fiscais camarários, e, portanto, em que a Assembleia Municipal aprovou uma recomendação relativamente à reposição dos direitos laborais dos mesmos e, portanto, a primeira pergunta a fazer, e está aqui o Sr. Vice-Presidente, é o que é que vão fazer quanto a isto, que é um tema importante para toda a Assembleia. Segundo, o Sr. Presidente referiu-se aqui, com pompa e circunstância, a dizer que 2.548 chaves a famílias lisboetas. Agora a pergunta que se faz é se o Sr. Presidente pode ou não garantir que o processo de atribuição de chaves é limpo, transparente, honesto. Essa é uma pergunta que eu gostava que pudesse responder. Quanto à questão da cidade segura, eu quero dizer-vos o seguinte: nós temos registros e nós sabemos dos carteiristas, do pickpocket. E o que é certo é que a cidade de Lisboa tem sido assolada por estas pessoas, que é uma autêntica máfia, que vem a Lisboa e que, posso lhe dizer, desde 2018, o valor declarado pelos turistas que foram roubados na cidade de Lisboa foi de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E, portanto, a pergunta que se quer aqui fazer é o que é que
a Câmara tem estado a fazer relativamente este assunto, porque quem eles sobretudo identificam são os asiáticos, porque quando digo asiáticos, neste caso chineses e japoneses, não é indostânicos naturalmente. E essas pessoas são aquelas que são de facto mais roubadas e que fazem caixa de atenção, que isto é um valor ínfimo daquilo que acontece na cidade de Lisboa e que estão cada vez mais agressivos. Portanto, essa é a questão que nós queremos saber. Outra coisa, estamos aqui o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente também, quanto à Carris. Os senhores falaram da Carris, falaram da mobilidade, mas há anos que a Comissão de Trabalhadores da Carris tenta ser recebida pela Câmara Municipal, tenta ser recebida quer pelo Vice-Presidente, quer pelo Presidente e não consegue. Inclusivamente já foram 3 vezes, além dos ofícios que enviam, foram 3 vezes à Praça do Município e foram para trás. E aquilo que eu gostava que os senhores soubessem é o seguinte, cerca de 100, quase 100 motoristas demitiram-se nos últimos anos. Baixou portanto, o orçamento para a limpeza dos transportes públicos. E, sinceramente, Sr. Vice-Presidente, eu gostava que o senhor me dissesse e explicasse porque é que compraram uns elétricos agora para a linha que anunciou, os CAF, que são espanhóis, foram à Espanha comprar elétricos, que não estão preparados para circular com chuva a mais de 15 km por hora. Portanto, eu realmente gostava também que pudesse explicar porque é que isso acontece. Quanto ao tema do Europride, mais uma vez, que eu trago aqui, que os senhores nunca respondem, portanto, vamos ver se desta vez têm uma resposta para nos dar. Eu gostava de dizer o seguinte, a reportagem da RTP, a prova dos factos, denunciou que Diogo Vieira da Silva, ex-presidente da Associação Variações, está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de desvio de dinheiro da Associação. O mesmo Diogo Vieira da Silva, que foi nomeado para comissário para o Europride de Lisboa 2025. Questiono quem é que o nomeou e de quem é a responsabilidade desta nomeação. É do vereador Diogo Moura? É do Sr. Presidente Carlos Moedas? Neste caso, nós queremos saber se o cargo do comissário do Europride se mantém com Diogo Vieira da Silva. Finalmente, e quando os senhores falam tanto de rendas que sobem, porque o PS também fala das rendas que sobem, mas de facto há uma enorme procura de habitação por causa da política de portas abertas do PS e do PSD. Lembro-me bem, Sr. Presidente, das inúmeras intervenções que o senhor aqui fez, a dizer que Lisboa era uma cidade aberta, que Lisboa era uma cidade multicultural, venham todos. O senhor anda a dizer isto desde 2021 e, portanto, agora não se pode queixar realmente que a cidade está atulhada de gente que nós sinceramente não precisamos e que isso prejudica muitíssimo os nossos lisboetas, sobretudo os jovens lisboetas. Quando o Sr. Presidente diz, portanto, diz nós decidimos e realizamos, eu acho que os senhores copiam, adiam e até recuam. E para terminar, aquilo que eu gostava que ficasse claro é o seguinte, a EML. Os senhores estão, enquanto empresa municipal, a EML está-se a tornar odiosa para os lisboetas. É uma autêntica caça à multa, dotada de cada vez mais funções e, aliás, agora, mais uma vez, com todos os fiscais que o Sr. Vice-Presidente tem ao seu serviço para angariar mais receita. A EML deve ser apenas uma empresa de fiscalização do estacionamento da cidade de Lisboa e não ter todos estes poderes que os senhores lhes têm dado. Muito obrigado. Senhora Presidente, quer fazer uma interpelação à mesa pelo seguinte razão. É que nós fizemos perguntas concretas que a Câmara não respondeu, veio outra vez com a propaganda e o Sr. Vice-Presidente pode vir a ter com as suas piadolas, mas, e relativamente até à Carris, não é a mim que me engana, porque a mim pode me enganar à vontade, é aos trabalhadores da Carris que o senhor engana e a esses é que realmente é uma pena. Senhora Presidente, nós estamos aqui para ter um debate sério. Houve um conjunto de perguntas muito objetivas que foram feitas, desde logo ao Sr. Vereador Diogo Moura, sobre a questão do Europride, e pela 5ª vez esta Câmara não respondeu. É vergonhoso.